Capítulo 273. Quarta-feira à noite, 5 minutos para as 8. Em um beco atrás do Bar dos Corajosos. Klein circulou por um tempo com base em suas memórias antes de finalmente encontrar a casa com as velas escuras. Ele estava disfarçado hoje com um uniforme de trabalhador azul acinzentado, boné e barba para que ninguém o conectasse ao cara que tentou a sorte comprando o item do Cobra Negra. Seria melhor se o olho da sabedoria e o boticário não me reconhecessem. Caso contrário, um novato que confiou na sorte para se tornar um Beyonder e foi capaz de criar várias poções depois de uma semana definitivamente seria suspeito. Klein enfiou as mãos nos bolsos e procurou o apito de cobre de Azik, as cartas de tarô comuns e os amuletos que ele havia reabastecido. Seu uniforme foi especialmente modificado por um alfaiate. Havia muitos bolsinhos com frascos de metal cheios de pó de ervas e essências. Depois de respirar fundo e expirar lentamente, Klein tirou a máscara de metal que cobria apenas metade de seu rosto e deu o primeiro passo para seu disfarce. Em seguida, usou a habilidade do palhaço para controlar sua expressão facial e seus tiques físicos, bem como sua caminhada enquanto entorpecia seus nervos faciais. Ele queria ser muito diferente de seu eu anterior. No entanto, não tenho certeza do que o olho da sabedoria usa para reconhecer as pessoas. Isso é tudo que posso fazer. Se eu já fosse um sem rosto. Mas se esse fosse o caso, eu não precisaria me juntar a essas reuniões de baixo nível de Beyonder. Klein ficou do lado de fora da porta em silêncio por alguns segundos. Ele então levantou a mão direita e bateu na porta, 7 batidas fortes e uma leve, com 6 longas pausas e uma curta pausa entre elas. Quase sem esperar, a pequena placa de madeira na porta foi silenciosamente aberta e um olho apareceu atrás dela. Ele examinou o visitante da cabeça aos pés. 2 ou 3 segundos depois, a porta se abriu com um rangido e o atendente do olho da sabedoria entregou uma túnica preta com capuz a Klein. Klein manteve seu estado sem emoção enquanto vestia rapidamente o roupão e abaixava o capuz, deixando as sombras cobrirem seu rosto. No caminho para a sala, ele deliberadamente deu passos aos quais não estava acostumado e tentou ao máximo eliminar o constrangimento. Havia apenas uma vela na sala escura e silenciosa e um grande número de membros na reunião. Klein não escolheu um canto como o da vez anterior. Em vez disso, ele se sentou em um banquinho alto bem no centro. Resumindo, ele queria que tudo em sua aparência externa e comportamento fosse completamente diferente das 2 vezes anteriores. E foi precisamente devido à sua identidade de palhaço que lhe deu este domínio de especialização, permitindo-lhe refletir o seu próprio corpo na sua mente e obter um controle fundamental. A sala estava tão silenciosa que parecia congelada. O tempo passou e, finalmente, o olho da sabedoria olhou para o relógio na parede e disse com sua voz antiga: "Está na hora. Vamos começar. Não precisamos esperar por nossos amigos falecidos." Assim que terminou sua frase, Klein disse imediatamente com uma voz rouca: "Quero vender fórmulas de poções. São a sequência 9, Bardo, e a sequência 8, Suplicante de Luz da Igreja do Eterno Sol Ardente. A primeira é 220 libras e a segunda é 450 libras. Este foi o plano mais adequado que ele poderia apresentar depois de muita consideração. As poções espectador e telepata estavam relacionadas aos alquimistas da psicologia, uma organização secreta que ainda estava ativa em Backlund, no reino de Loen. Se ele as vendesse de forma imprudente, poderia atrair a atenção deles. E a Igreja do Eterno Sol Ardente foi bloqueada pela Igreja do Senhor das Tempestades, então os Beyonders correspondentes raramente apareciam em Backlund e podiam fazer muito pouco. Portanto, foi uma escolha extremamente segura.
A poção do caminho do vidente envolvia o próprio Klein, e ele certamente não queria revelar suas características. Depois de ter experimentado tantas batalhas e assistido a tantas batalhas com Beyonders, gradualmente começou a entender algo. Era que abaixo das sequências altas, Beyonders de caminhos diferentes tinham suas próprias características que não se sobrepunham. Ou seja, cada um deles tinha seus próprios pontos fortes e fracos, e seus pontos fortes e fracos eram todos muito óbvios. Os pontos fortes eram realmente fortes e os pontos fracos eram realmente fracos. Por exemplo, o caminho do espectador carecia da capacidade de lutar em combate real, mas se tratasse de conflitos não corporais, não importava o quão fortes fossem as habilidades de combate de um oponente, era possível que eles morressem sem saber por quê. Um exemplo claro seria o contra-almirante Furacão, Quilangus, que claramente possuía o item místico Fome Rastejante e tinha uma força de combate geral de sequência 5, mas ainda assim morreu de uma maneira bastante inexplicável. A maior parte disso foi graças a Azik, mas não se pode descartar o papel da espectadora. Devido ao fato de que a maioria dos trabalhos de Beyonder abaixo da alta sequência tinham características distintas e fraquezas óbvias com corpos fracos, se alguém pudesse esconder seus pontos fortes e entender a situação de seus inimigos de antemão, não era impossível para eles derrotar alguém mais forte. Em casos extremos, ainda havia uma chance muito pequena de uma sequência 9 matar uma sequência 5. Claro, essa era uma hipótese perfeita, mas, na realidade, era quase impossível. Um sequência 5 já era considerado forte, e os correspondentes poderes de Beyonder poderiam ser considerados milagrosos. Os pontos fortes poderiam efetivamente encobrir os pontos fracos, mas antes de atingir a sequência 6, era muito difícil causar qualquer efeito neles. Por outro lado, muitos dos Beyonders abaixo de sequências altas tinham muito medo de serem atacados por um grupo, mesmo que seus oponentes estivessem todos abaixo de sua própria sequência. Isso porque, uma vez que alguém fica confuso, suas tentativas de evitar uma falha levam ao fracasso por outra. Suas fraquezas podem levar a resultados fatais. Esses problemas foram o motivo pelo qual os pastores foram classificados em primeiro lugar abaixo das sequências altas. Eles eram tão versáteis que, se combinassem seus poderes de Beyonder bem o suficiente, teriam quase zero deficiências. Depois de avançar para a sequência 7, terei todos os tipos de poderes mágicos de Beyonder. Então, mesmo que eu encontre um sequência 6, poderei lutar contra eles por um tempo, e posso até vencer. Se eu encontrar um sequência 5, ainda pode haver uma chance de escapar. Enquanto seus pensamentos disparavam, Klein olhou em volta, esperando que alguém falasse. Se Bardo e Suplicante da Luz não puderem ser vendidos, então só posso escolher o segundo melhor e considerar vender Espectador e Telepata. Em consideração às características de Beyonder, indestrutibilidade e conservação, a fórmula do meu próprio caminho definitivamente não deveria ser vendida. O caminho da bruxa também não, pois levaria a muitos casos trágicos. Seja o instigador ou a bruxa, eles são do tipo que precisam cometer atos malignos. Klein estava um pouco nervoso, mas seu rosto permaneceu inexpressivo enquanto esperava. Na verdade, posso considerar comprar, nesse momento, o boticário Gordinho Rio. Também posso aceitar outro aprendiz e dar a ele essas duas fórmulas, fazendo com que ele se especialize em rezar para que a luz brilhe em minhas ervas. Perfeito! Que extravagante! Suas palavras quebraram o silêncio momentâneo na sala. Um homem no canto, que estava com o capuz puxado para baixo, falou com uma voz deliberadamente afiada: talvez eu possa dar para meu filho. Pelo menos é mais forte que a minha sequência. Sequência 9, 200 libras, sequência 8,
400 libras, se você concordar, temos um acordo. Ser capaz de sacar 600 libras de uma só vez significa que ele é muito rico. Isso é o suficiente para comprar uma casa na cidade de Tingen. Klein fingiu pensar, olhou para os outros membros da reunião e observou suas reações. Percebendo que ninguém tinha vontade de aumentar o preço e que a oferta da outra parte havia atingido seu resultado final, Klein pensou por um momento e disse: vou marcar um pedido adicional. Você não pode vender essas duas fórmulas neste círculo, mas você é livre para fazer o que quiser em outro lugar. O homem disse bruscamente: tudo bem, o senhor Olho da Sabedoria testemunhará. Klein não sabia como provar que a fórmula era real, mas não queria perguntar, pois isso exporia o fato de que ele não havia participado de muitas reuniões. Portanto, silenciosamente puxou seu manto e pegou as duas fórmulas de poções que havia escrito há muito tempo e as entregou a um atendente ao lado dele. O atendente não foi até a esquina. Em vez disso, ele foi até o único sofá no centro e entregou o papel dobrado ao Olho da Sabedoria. O velho estendeu o papel e, sem dar mais atenção, colocou-o sobre uma mesinha redonda ao seu lado. Então, pegou um lenço e enxugou a palma da mão direita. Do bolso, ele tirou um anel incrustado com muitos diamantes minúsculos. Este anel era complicado e requintado em design. No meio do anel havia uma gema verde escura que parecia um olho. Só de olhar à distância, Klein sentiu sua cabeça inchar e seu corpo ficar desconfortável. Era como quando ele estava fazendo o exame de matemática. O Olho da Sabedoria solenemente colocou o anel no dedo médio direito e depois fechou os olhos, como se estivesse preparando algo. De repente, a gema verde esmeralda no anel floresceu com uma cor dourada resplandecente que era tão brilhante quanto o sol. O Olho da Sabedoria rapidamente estendeu a mão direita e deixou a gema tocar a fórmula da poção escrita por Klein. Os raios de luz dourada tornaram-se mais puros até que finalmente se transformaram em uma projeção holográfica. Autêntico e eficaz. Olho da Sabedoria anunciou em voz baixa. Ele imediatamente tirou o anel do dedo, não ousando usá-lo por mais um segundo. Seu tom soa como um notário. Aquele anel é o item mais valioso da coleção do Senhor Olho da Sabedoria, artefato selado 2081. Ele emula os poderes de um notário? Klein observava pensativo, sentindo-se um pouco cobiçoso. Após a confirmação, o negócio foi concluído rapidamente e Klein recebeu um grosso maço de dinheiro, tudo em notas de 10 libras. Depois de contar as notas 3 vezes, não dobrou e colocou no bolso. Em vez disso, ele o segurou na palma da mão e esperou uma oportunidade para gastá-los. Ele planejou observar por um momento para garantir que não havia nada de que precisasse antes de falar novamente para mencionar seu desejo de comprar coisas. Naquele momento, o boticário olhou em volta e disse: eu trouxe alguns frascos de sedativos. Ele realmente trouxe isso? Eu já esqueci tudo sobre isso. Para ser diferente de seu eu passado, Klein só podia fingir que não estava interessado. Depois de gritar algumas vezes e ver que não houve resposta, o boticário murmurou: aquele cara não veio dessa vez. Talvez ele esteja morto em algum lugar. Obrigado por suas bênçãos. Mas é maravilhoso que você não tenha me reconhecido. Klein soltou um suspiro de alívio. O boticário costumava pedir cristais de medula da fonte dos elfos novamente, mas foi em vão, como sempre. Momentos depois que ele calou a boca, uma mulher cujo rosto estava completamente coberto por seu capuz disse com 2 caixas a seus pés: eu tenho 2 armas com efeitos Beyonder. Esta deve ser a mulher que vendeu a espada de aço com inscrições pela última vez, certo? Meus instintos de espiritualidade como vidente me dizem que ela tem outras 2 armas semelhantes?
Apoiando-a está alguma organização de armas Beyonder, certo? Bem, talvez ela tenha um artesão por trás dela, também conhecido como Sequência 6, especialista em maquinaria do caminho erudito. Klein olhou com antecipação. Ele concordou em dar ao Sol uma arma Beyonder no valor de 500 a 700 libras, o que poderia efetivamente melhorar sua habilidade de combate. Ele não prometeu o tipo e as características específicas, desde que fosse semelhante e pudesse ser usado, ele poderia comprá-lo. De qualquer forma, o Sol não era exigente quanto a isso. Ponto.